Bom, vamos agora à história de um casal que viveu de traição em traição, de separação em separação. E depois de tanta dor e traumas, conseguiu restaurar o relacionamento. Difícil de acreditar, né? Vamos conhecer a história deles primeiro. A gente se conheceu, eu tinha 16 anos. Tinha um baile lá perto de casa, a gente foi nesse baile. Quando eu vi, pela primeira vez, eu sabia que ele era o homem da minha vida. Aí ele me chamou para dançar, eu disse que não, mas querendo, lógico, né? Aí ele ficou dando voltas e voltas atrás de mim nesse baile. E nessa a gente ficou, eu ficava indo atrás dela na escola. E ele tinha acabado de sair de um relacionamento, então ele não queria namorar. Então ele só queria ficar. Aí a gente foi ficando, e aí foi ficando séria a coisa. Aí eu perguntei pra ele se ele queria namorar comigo mesmo, aí ele falou que sim. A gente namorou 7 anos. Ela ficava lá em Caraguá, eu vim morar em São Paulo. Então já tinha um problema por causa disso aí, por causa da distância. E aí começaram as brigas no nosso relacionamento, porque eu tinha muito ciúme dele. Às vezes ele ia pra balada e me deixava dentro de casa. Ia com os amigos da academia pra balada. Eu gostava muito de sair, de balada aqui, então eu não falava nada. Ela ligava pra mim, eu desligava o telefone pra não falar com ela. Às vezes ele ia pra academia e em vez de demorar 1 hora, demorava 3, 4 horas na academia. O que eu queria não era o que ela queria, né? A gente estava muito bem, a gente tinha ideias, tudo parecido. E nessa a gente ia discutindo, brigando, ninguém via, mas a gente estava sempre, né? Nossos pensamentos não batiam, né? Parte disso era culpa minha, porque eu não tomava uma decisão, né? De pegar e ser pulso firme, não, vou sair, vou fazer, ficava empurrando com a barriga. Ele veio assim de uma família assim, os homens, né, acho que em geral, muito machista, né? Meu pai não queria que eu casasse, né? Até porque ele casou com 30 anos, então ele sempre falava, né? Não casa, porque se você casar novo, você não aproveitou a vida, tal. Então eu sempre falava pra ele, vamos casar, e ele fugia disso. Porque ele curtiu, ele fazia as coisas, eu queria fazer também. Então aí nisso eu comecei a atrair ela. Comecei a sair com outras mulheres e ela descobria. E aí era discussão, desconfiança, dúvida. Tudo que eu fazia era dúvida. Ela duvidava de mim, ficava mexendo nas minhas coisas, documentos meus, para achar algum bilhetinho. E na verdade tinha, sempre encontrava alguma coisa, né? Encontrava bilhete, papel na carteira dele, telefone. E ele falava que não sabia de quem que era, que não sabia de quem estava aquele papel, não sabia de nada. Aí eu me envolvi com uma pessoa, né? E eu acabei traindo ele. Tudo era motivo de briga. Eu demorava um pouco mais, ela já... Pô, mas por que você demorou? Onde você estava? Então ele não dava satisfação nem nada. E eu queria discutir a relação, a todo momento eu queria discutir a relação. Na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã, toda hora. Então enchi o saco dele. Então quando ele chegava em casa, ele ficava assistindo o filme. Várias vezes eu dormia na sala, ou ela, sabe, geralmente era na sala. Ela estava no quarto, eu ficava na sala, não falava nada. Porque muito atrito, muita confusão, né? Então por eu ter esse jeito assim de não querer discutir, não querer brigar, eu já evitava. Então ele fugia de mim, né? Nessa época eu estava aqui trabalhando em São Paulo. E ela estava praticamente morando comigo já. Ela teve que ir para Caraguá e eu fiquei sozinho aqui, trabalhando. E eu conheci uma moça, comecei a sair com essa moça e ela foi embora. A gente não teve mais nada e até que um dia ela ligou para mim. E ela não sabia porque eu mentia, né? Não falava que eu tinha uma noiva, que eu namorava sério. E ela descobriu. Ela que falou diretamente com ela pelo telefone, né? Eu disse pra ela que eu era irmã dele e perguntei pra ela o que ela queria com ele. Aí ela falou que tinha ficado com ele, tava com saudade dele e queria conversar com ele, saber se ele tava bem. E aí ela falou tudo que aconteceu, a gente discutiu, brigou, ela até me agrediu. Eu quebrei o pau com ele.
Nesse dia a gente se separou, a gente teve uma briga muito feia, né? Eu o agredi e a gente se separou. Ela foi embora morar com a mãe dela, ficar com a mãe dela, a gente se separou e ela até tentou se matar. O Mike e a Keila estão conosco aqui no estúdio. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Então, incrível, vocês tiveram tantas tribulações e ainda estão juntos, né? Estão casados hoje. Casados. Há quanto tempo? Agora vou fazer 8 anos, né? Mas no total estamos juntos há 15 anos. Em total, há 15 anos. Isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali, Mike, foi a questão do conselho do seu pai. Você disse que seu pai lhe aconselhou a casar só com 30 anos e zoar bastante, né? Aproveitar bastante a vida. E olhando para trás agora, valeu esse conselho? Você acha que foi legal você ter aproveitado entre aspas, esse período? Porque o conselho dele não se aplicou a mim, porque ele não tinha nenhuma noiva, não tinha nenhuma namorada, e eu tinha. E aí eu caí nessa besteira de querer aproveitar. O seu pai não era casado? Não, ele não era casado. Ele até os 30 anos ele aproveitou do jeito dele bastante, conheceu várias pessoas. Só que eu não, isso não se aplicava pra mim, eu não parei pra pensar. Eu já fui, né, e agindo, eu tinha uma noiva, um compromisso sério. E eu quis viver a vida dele. E aí acabou dando o que deu. E como que os conselhos dele funcionaram pra ele? Porque ele não... Ele casou, né, na verdade, Renato, ele casou com 30 anos de idade, meu sogro. Então ele, até os 30 anos, ele aproveitou a vida ao máximo que ele pôde, que ele achou, né, na maneira dele. E depois ele encontrou a minha sogra, eles se casaram e ele tá junto com ela até hoje. Estão bem até hoje? Estão bem até hoje. Não teve problemas de ex ou da sua mãe achar contatos de ex com ele já depois de casado? Não. Não houve isso? Não houve isso. Ok. Então o seu erro foi querer fazer isso, mas com uma pessoa com quem você estava. Você vê Exatamente. que o pai dele deve ter se preparado bastante para entrar na mentalidade dele, que agora ia ser uma mulher só, né? E você não se preparou para isso. Pelo contrário, você entrou no relacionamento e você viveu o que o seu pai vivia solteiro. Isso. Aí realmente ia ficar difícil. E por isso você tinha tanto ciúme. Não era porque Demais. você estava errada. É que ele realmente causava. Agora, Ele dava motivos, né? eu tenho uma pergunta para você. Você ficou aturando isso por tanto tempo. O que passava na sua cabeça? Ai, Cris, eu amava ele. Quando eu olhei pra ele, falei, pronto, é o homem da minha vida. Falei, eu vou casar com esse cara. E aí eu me apaixonei por ele. Era uma paixão doida mesmo. E eu fui empurrando. E até os 5 anos a gente estava super bem. De namoro, junto, tava super bem. Na verdade é que eu não tinha descoberto ainda as safadezas dele, né? Porque aí ele já vinha me traindo, só que eu não sabia. Aí quando eu descobri, aí ficou chato. Porque aí eu pegava muito no pé dele. Aí eu perguntava pra ele de quem que era o bilhete, ele falava que não tinha bilhete, que não sabia de quem que era, ele inventava um monte de coisa. Era uma marcação cerrada. Era uma marcação cerrada. Mas por boa razão, né? Eu era o culpado, mas era, né? Aí era tudo. E eu trabalho com pessoas assim, né? Geralmente com mulheres, né? Que são arquitetas e tal. Então aí era... Ai, terrível. E você conseguiu enrolá-la por 7, 8 anos antes de se casar? Quer dizer, você queria casar logo, mas ele não queria nada de casamento. Não queria, aí era uma briga por causa disso, Renato, era uma briga. Porque eu falava, eu vou ficar pra titia? Eu já tô com 20 e poucos anos, você não quer casar? E ele, não, mas eu não vou casar agora. E ele ficava, se você quiser assim, tá bom, desse jeito tá bom. Se não quiser, fazer o quê? Paciência. E eu ficava aturando aquilo. E foram passando anos e anos e nada, ele me pedindo, não queria casar, não queria noivar. Pra noivar foi uma guerra, pra noivar, meu Deus, ele falava cada coisa pra mim. Eu tive que comprar aliança pra me noivar. Eu comprei a aliança pra gente noivar. Falei, se você não noivar comigo, eu vou embora também. Mas você não estava captando a mensagem que ele estava dando, né? Que ele, na verdade, estava querendo. Ele não queria, né? Não queria de jeito nenhum. Então, de certa forma, Keila, o Mike era essa parede que nós falávamos há pouco,
que ele estava definido no que ele queria, que não era se casar logo, você queria se casar, mas por mais que você falava com ele, ele não mudava de opinião. Não mudava, ia piorando, passava os anos piorando. A opinião dele era muito mais forte, né? Aí que ele achava, não, eu tô com 24 anos, eu vou curtir, eu tenho que curtir. Ele fazia tudo que um homem solteiro faz, estando casado. Mas você sabe, não sei se você já pensou sobre isso hoje, que na época o seu comportamento, o seu amor demasiado ou muito forte por ele, habilitava esse comportamento dele. Quer dizer, ele se sentia seguro demais nessa relação. É verdade, Renato. Demais mesmo. Não tem vontade de dar um tapa nele hoje, não? Só pra... De vez em quando, tapa não, mas uns biscãozinhos. Eu não tô querendo aqui criar problemas pra vocês, não. Mas merece, né? Merece, né? Porque realmente você abusou, né, Michael? Eu acomodei, né? Hã? Eu me acomodei. Você Mas se você acomodou? pensava assim, que ela não ia deixar, então você podia aprontar mesmo? Na verdade, é que nem ela falou, desde quando ela me viu, eu sempre amei ela. Só que é o seguinte, eu ficava naquela, né? Tá bom pra mim, se ela for também, depois eu vou atrás, ela vai voltar, então tinha uma acomodação, né? Então foi empurrando. Era seguro demais. Porque você falou aí, depois eu vou atrás e ela volta. Isso aconteceu algumas vezes com vocês? Aconteceu. Aí você treinando ele. Aí eu era terrível, né? Porque eu fazia assim, eu chorava, mas eu falei, eu vou chorar agora, eu vou chorar, que aí ele vai dar atenção pra mim, né? Eu vou chorar. Aí ele olhava pra minha cara e falava, tá chorando de novo? Ai, não aguento mais você chorando. Toda vez que você chora, não dá pra conversar com você. Toda vez que você abre esse bocão, não dá pra conversar. Eu chorava pra chamar a atenção de alguma maneira, porque eu não sabia mais o que fazer para chamar a atenção dele. Então, vocês finalmente conseguiram se resolver, a gente vai descobrir daqui a pouco como, mas queremos deixar bem claro aqui que a gente não aconselha esse tipo de comportamento, nem da mulher, nem do homem, de ficar se arrastando aos pés, de ficar tolerando tudo, porque há as exceções, como vocês são uma, mas nem sempre isso funciona, né? Hoje funcionou porque ele mudou, e você também mudou. Mike, você tinha um muro de pensamento assim, olha, esse é o meu jeito, eu quero aproveitar a vida e não interessa se eu gosto dela, se eu amo a Keila, eu quero ela aqui, mas eu quero também esse outro lado da vida. Então ele colocou o muro ali e ela o tempo todo tentando furar esse muro com furadeira. Derrubar essa muralha. Não adiantou nada, né? Não adiantou, né? Bom, por 7, 8 anos não adiantou. Mas ela também levantou o muro, né? Porque você também traiu ele. Eu traí porque assim, eu me sentia insegura, né? Eu falava assim, poxa, tem alguma coisa errada, né? Eu devo ter alguma coisa errada, porque sai com outras pessoas, né? Sai com outras mulheres. E por que comigo essa indiferença toda? Aí a gente se sente sozinha, se sente triste. Aí você encontra uma pessoa que te dá atenção, um carinho que você não encontrava no seu relacionamento. Aí foi o que eu vi, né, para escapar dessa tristeza, foi nessa pessoa. Né? Foi carência ou foi vingança? Ou os dois? Foi carência. Porque vingança, eu acho assim, que a gente se vinga de uma pessoa quando a outra pessoa sabe, né? Aí é vingança. Aí, olha, ele tá vendo, né? Eu tô com outra pessoa, ele tá vendo. Mas quando a pessoa não tá vendo, não tá sabendo, pra mim não é vingança. Você buscou o que não tinha dele. Exatamente. Não recebia. Exatamente, Renato. A gente vê então, preste bastante atenção, que o que faz erigir os muros são as diferenças que não são resolvidas, né? No caso, por exemplo, da Alemanha, oriental e ocidental, as diferenças políticas, né, de ideologias dividiram e o muro então foi levantado. A gente já viu muitos outros sistemas de separação no mundo, como o apartheid na África do Sul, que foi a raça que dividiu, né, as diferenças que não foram resolvidas. E em muitos outros lugares, as diferenças econômicas, né, ricos e pobres. Ou seja, quando as diferenças não são resolvidas, os muros se levantam. Dentro do casamento, a mesma coisa acontece. Quantos casais nos assistem agora e tem um muro entre eles por causa de dinheiro, de opiniões diferentes com respeito a dinheiro, por causa de carreira,
por causa de egoísmo ou de princípios e valores diferentes, como era o caso do Mike, que tinha aquela ideologia diferente da Keila, e não vão chegar a lugar nenhum, só vão piorar enquanto mantiverem esses muros erguidos. E a pessoa, muitas vezes, mantém um relacionamento com esses muros, pensando que a outra, de alguma forma, vai resolver o problema que mesmo com o muro ali entre eles. Né? Quantos casos você vê a mulher, ela até perdoa o marido. Ela perdoa o marido que traiu. Ela deixa ele voltar para casa, mas ela vive jogando na cara dele o que ele fez. Ela vive lembrando o que ele fez. Então, quer dizer, é um muro de mágoa que tem ali. E ele não consegue se resolver, ele não consegue deixar o passado para trás. E muitas vezes o que acontece? Ele acaba desistindo de subir nesse muro e vai embora de uma vez. Ela não queria que ele fosse embora, porque ela perdoou, mas ela manteve o muro ali, da mágoa. Então, o que você tem que fazer, né? Vamos ver o que vocês fizeram para derrubar esses muros. Primeiramente, qual foi o início da mudança? Quem deu o primeiro passo para derrubar essa muralha? Eu, Renato, eu assim, como eu era muito nervosa, muito ciumenta, então eu falei assim, eu tenho que mudar. Em alguma coisa eu tô errando, então eu tenho que mudar. Para ver se ele nota essa diferença em mim, né? E ver se ele muda também. Então, a gente estava separado há um tempo, eu voltei, a gente conversou, nós voltamos, tudo. E aí eu comecei a mudar. Eu era muito ciumenta, eu já não estava pegando tanto no pé dele, ele ia pra academia, me chamava para ir, aí eu ia com ele de vez em quando, me chamava para ir pros barzinhos, com ele eu ia também. E assim, coisa que ele nunca fazia, ele não me chamava. Ele começou a passar a me chamar, porque ele viu que eu estava diferente, né? E assim, eu era muito insegura. Eu continuava desbilhotando as coisas dele, mas assim, não deixava ele saber, né? Desconfiava de algumas coisas, eu falava, não, eu não vou me mexer, eu não vou ficar procurando, né? Caçando briga, né? Procurando confusão. Falei, não, eu me propus a fazer esse relacionamento dar certo, então vai ter que dar certo. Então você começou a trabalhar na sua insegurança. Exatamente, porque eu já vim de um lar destruído, né? Meus pais são separados, eu não queria passar por isso de novo. Poxa, ter o meu casamento, que eu sempre sonhei, tudo bacana, poxa, uma vida, né, legal, destruída igual dos meus pais. Eu falei, não, vai ter que dar certo. Aí eu fui mudando, aí ele foi vendo essa diferença em mim, né? E aí ele foi notando, ele foi me tratando carinhosamente, a gente já sentava, já conversava. Eu falava assim pra ele, olha, quando a gente pode conversar? Ele, vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente sentava, conversava. Então deixa eu ver se eu entendi. Você deixou de ficar no pé dele. Deixei. Né? Deixou de ficar bisbilhotando, ainda que fazia de vez em quando, mas sem dar muita bandeira para ele, para que ele não se sentisse espiado. Né? Você passou a acompanhá-lo mais quando ele requeria a sua companhia. Né? E deixou de chateá-lo de forma geral. Sim. Então você tirando a pressão, naturalmente ele percebeu uma mudança. Foi isso, Mike? Foi exatamente. Porque eu notei a diferença. Poxa, ela parou, sabe? Deu um baque assim tão grande que eu falei, poxa, vamos ver o que está acontecendo. Aí foi mudando a situação. Ela mudou. De início, quando ela já parou de ficar, todos os lugares que eu ia, onde você estava? O que você fez? Ela parou. Aí eu já falei, não, aí eu comecei a convidar ela, vamos em tal lugar comigo. Mas você viu essa mudança assim, você ficou desconfiado que ela deixou de gostar muito de você? O que você pensou na época? Pela mudança dela? Eu fiquei bobo, né, porque ela parou assim de pegar no meu pé, aí foi a situação que já mudou logo de início, que já tocou fundo assim, eu falei, ué. Aí eu comecei a ver, você já fica, né, meio desconfiado, mas poxa, aí eu comecei a dar atenção mais pra ela, porque eu falei, ué, alguma coisa tá acontecendo. Não, eu não duvidei de nada, assim, não tive nenhuma, mas foi o que fez eu mudar de pensamento. Mas você sentiu que tinha que correr atrás, porque ela já não tava tão indiretamente, sim. Aí eu falei, você não fica desconfiado, eu não desconfiei, mas eu fiquei assim, poxa, tá acontecendo alguma coisa. Ela ficou mais agradável. Mais agradável, né? E ele falava assim pra mim, tô indo em tal lugar. Eu falei, nossa, nem perguntei, já tá falando. Eu falei, nossa, tá dando resultado, né? Tá dando resultado. Não perguntei, ele já tá falando. Eu falei, eu vou por aqui, é por aqui que eu tenho que ir. Porque se eu nem, né, falei nada, ele já tá falando pra onde ele vai, me convidando, eu falei, então é por aqui que eu vou. Aí eu comecei a fazer, e assim, agradá-lo, fazia coisas que ele gostava de comer, né, roupas que ele gostava, que eu usasse, eu comecei a usar.
E aí foi mudando, ele falou, poxa, tá bonita hoje. Aí eu falei, pô, mais um ponto pra mim. Quer dizer, você também se viu na obrigação de mudar, de melhorar como homem também. Sim, porque, e até assim, voltando na parte assim da gente, porque coisas que eu, parece meio estranho assim, mas coisas que eu quero, coisas que eu quero fazer, quero assistir um filme, que a gente gosta muito de estar um com o outro, assim, a gente se sente muito bem, fazendo muito, tudo junto. Então, às vezes eu chego em casa, ela já tem um filme, às vezes eu chego em casa, tem, sabe, então ficou uma convivência bacana demais. Então, tudo que eu gosto, ela gosta também. Então, ficou... Quais as mudanças que você teve que fazer para derrubar os muros que você tinha erguido? Primeiramente, querer viver uma vida, né, de solteiro. Eu tive que parar de... Foi difícil para mim, porque imagina, você anda sempre para um lado, você vai virar para o outro totalmente, é difícil. Eu não confesso que não foi de uma vez, eu fui parando, porque eu falei, me toquei, né? Eu falei, poxa, a pessoa que cuida de mim, faz tudo que eu quero. E aí eu fui parando. Esse foi o muro, né? Você teve que derrubar esse muro. Eu fui. E aí, você decidiu casar finalmente? Como é que foi o pedido? Renato. Você teve que comprar aliança dessa vez? Dessa vez não, dessa vez foi ele que pediu. Dessa vez foi ele que pediu. Eu disse sim, casamos, estamos bem, muito bem. Hoje temos 2 filhos, um menino de 6 anos e uma menininha de 1 ano. E estamos muito bem, felizes. O que vocês estão fazendo agora para que isso não aconteça de novo? A gente conversa muito, Renato. Nossa, demais. A gente senta, tem alguma coisa errada que tá me incomodando. Tem um olhar também, né? Porque quando vai fazer uma coisa, dá uma olhada assim. Aí você já conhece o olhar. Tanto o meu quanto o dela. O dela é mais profundo, assim. Mas... Aí ele já sabe. Aí a gente senta, conversa. A melhor coisa é o diálogo. Não tem outra coisa. Sentou, conversou, aí pronto, resolve tudo. Quer dizer, derruba as muralhas, então vocês podem se aproximar novamente, né? Puderam se aproximar. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Tá bom? Obrigada, e parabéns por ter conseguido e ser uma exceção. Obrigada, Renato. Tá? Obrigada. Obrigado.